Se você anda de bicicleta, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou estar explicando o que a legislação de trânsito diz a respeito das bicicletas. Então eu vou estar entrando em temas aqui como as sinalizações, regras de circulação, as penalidades. Vou estar mostrando aqui para vocês se é possível ou não multar um ciclista hoje em dia. Sobre as responsabilidades em caso de acidentes de trânsito, os entendimentos aí de alguns tribunais, o que eles dizem a respeito dessa questão, e também a questão do que a legislação de Juiz de Fora fala a respeito de bicicleta. Então, se você tem algum amigo que pedala, compartilha esse vídeo para que a gente possa levar a informação até as pessoas e assim a gente ter mais educação no trânsito e até mesmo vocês evitarem alguns transtornos aí decorrentes da falta de conhecimento da legislação. Então, para isso eu vou estar utilizando aí o auxílio da tecnologia e uma apresentação aí com algumas imagens. Então, vamos lá, bora lá que tem bastante coisa para falar. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui pelas placas. Essas placas vermelhinhas com fundo branco, são as placas de regulamentação, são as placas que impõem limitações, restrições, proibições e obrigações a serem seguidas aí pelos usuários, né? Então temos aí essa primeira aí de proibido o trânsito de bicicletas, a outra circulação exclusiva. Tem as placas também que são de lugares compartilhados entre pedestres e ciclistas, que são essas aqui de baixo. A gente pode notar aqui nessa foto que o ciclista tem que se manter à direita e o pedestre à esquerda. Tem essa da direita aqui embaixo também, que é uma circulação compartilhada, e no caso dessa placa é misto, assim, não tem uma obrigatoriedade de ninguém se manter à direita ou à esquerda. Passando aqui para a placa de proibido a circulação de bicicletas, a proibição ela vale a partir da placa, né? Ela é colocada por motivo de segurança e fluidez, dizem que é segurança do ciclista, né? E fluidez do trânsito. A desobediência a essa placa, caso você transgrida, passe com sua bicicleta por uma placa dessa, segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, essa placa aí, você vai ser enquadrado no artigo 187, inciso 1º, que é transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação, que está sujeito a uma infração média e a penalidade de multa. Veja que não existe nenhuma medida administrativa de remoção da bicicleta e nem mesmo de apreensão, né? Que a penalidade de apreensão ela foi abolida em 2016 pela Lei 13.281. Então, atualmente, se você transgredir uma placa dessa, uma sinalização delas, então somente vai ser uma infração de multa. Vou falar mais para frente se é possível se multar o ciclista, então aguenta aí um pouquinho. Ou então o artigo 255, que é transitar com a bicicleta em passeios. Nos passeios, pessoal, é sempre proibido transitar com a bicicleta. Só vai ser permitido quando tiver uma placa autorizando o ciclista a andar na calçada. Fora isso, sempre vai ser proibido o trânsito de bicicleta na calçada, infração esta prevista aí no artigo 255 com a penalidade de multa, e aí sim tem a medida administrativa, que é a remoção da bicicleta. Vou falar ainda se é possível aplicar essa multa aí nos ciclistas. Agora dá uma olhada nesse vídeo aí que eu vou passar para vocês. É um ciclista que transgrediu uma placa dessa e logo à frente tinha um posto da polícia e a polícia impede esse ciclista de passar. Presta atenção no vídeo que eu vou depois comentar
se o policial estava certo ou errado. Acompanhe o vídeo aí. Pode? Como eu chego no litoral? Proibido bicicleta. Aí, caralho, foda-se! Como que eu chego no litoral de bicicleta? De ônibus. De ônibus? Ou carro. Não posso ir em... Bicicleta é proibido. E a pé eu posso? Levando ela? Não. Não? E quem garante que você vai subir nela E o meu descer? direito de vir? Como Você fica? pode, a bicicleta não. Não? Você Qual, pode. qual que é o procedimento? Se eu passar? É você jogar a bicicleta numa caminhonete e levar. É o que o pessoal faz. Não, mas se eu passar o procedimento, eu tomo multa? Como Não, funciona? você vai entrar no desacato, né? Tem que levar você pra delegacia. Desacato? É, porque eu tô te dando uma ordem que você não tá cumprindo. O senhor tá me dando uma ordem? É. Legal? Legal. Então, nesse caso aí, o policial, ele está certo ou está errado, né? Imagine que você está transitando com a sua bicicleta e é o único meio de transporte que você tem, você está longe da sua casa e chega o policial e te impede de continuar a viagem. O que você faria? Esse policial está certo ou está errado? Inclusive aí ele dizendo que ia prender, né? Ia prender o ciclista aí por desacato, né? Pessoal, se tiver algum colega advogado com uma opinião diferente da minha, fique à vontade para se manifestar aí nos comentários, para me mandar mensagem. Mas no meu entendimento, o policial ele está completamente equivocado na posição dele. Como eu tinha dito para vocês já anteriormente no vídeo, né? Sempre existe uma consequência para a conduta que você tomar ali no desrespeito à placa, né? O direito administrativo sancionador, ele utiliza-se de alguns princípios do direito penal. Exemplo é aquele consagrado princípio que não existe crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Então, o agente de trânsito ali, ele está criando uma punição, né? Ele está ali, ele fica adstrito, o policial ele só pode fazer o que está previsto em lei. O policial ele não pode chegar e te dar uma ordem que não esteja prevista em lei, senão vai ficar ao bel prazer do policial. Imagina o policial chega para você, vira um saci pererê e sai pulando de uma perna só, senão eu vou te prender por desacato. Que no caso ali não seria nem desacato, né? Seria desobediência. Então o policial ele está vinculado à lei. Então ele tem que cumprir o dever dele ali, utilizando-se da lei para poder tomar alguma medida. E qual que é a medida que o policial pode tomar no caso de você transgredir uma placa de proibido transitar com a bicicleta? Como dito, o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito remete ao artigo 187 do Código de Trânsito Brasileiro, que é a aplicação de uma multa. Só isso. Pode prender sua bicicleta? Não. Não existe medida administrativa e também a penalidade de apreensão foi abolida do Código de Trânsito Brasileiro. Então somente o policial só pode ali te aplicar uma multa, né? Vou falar ainda se é possível multar o ciclista. Aguenta aí, vou falar mais à frente. Então, aí falou que poderia, ainda que assim não fosse. Vamos falar aí. Vamos supor aí que ele levaria o ciclista por desacato, né? O que seria o desacato? Artigo 331 do Código Penal. O desacato é o menosprezo, o desprezo, a humilhação. Então, se o ciclista tivesse ali xingado, menosprezado, feito pouco caso, lembra daquele caso lá do Rio de Janeiro, da pessoa tentando humilhar o fiscal? Aquilo lá é um caso de desacato. Então, nesse vídeo aí, o ciclista não desacatou o policial, seria melhor enquadrado na desobediência, que é o artigo 330 do Código Penal, que é desobedecer uma ordem legal, né? Opor-se a uma ordem ilegal, não existe crime nisso. Então o policial ele está errado ali, ele não pode impedir o direito de ir e vir. Inclusive o policial está incorrendo aí no crime de abuso de autoridade, ele está constrangendo
a liberdade de locomoção de um ciclista ilegalmente. Então, o que você poderia fazer nesse caso ali? Ter consciência dos seus direitos e explicar para o policial que, segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, a pena prevista ali para desrespeito a essa placa é a multa de infração média. Falam, pode me multar, policial. Se ele quiser te prender, você explica para ele que, olha, isso aí é um constrangimento ilegal, você está incorrendo em abuso de autoridade, então eu mostro o meu vídeo lá para o policial, né? Então você pode até mover um pleito moral contra o Estado por estar ali te constrangendo, te prendendo ali por uma ordem ilegal. Tá bom, pessoal? Vou passar aqui uma jurisprudência para vocês rapidinho. Então aqui, ó, corroborando o que eu acabei de dizer, eu trouxe aqui essa decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que a pessoa foi processada aí no crime de desobediência e desacato. Então, nesse caso aí foi absolvido, né, o réu aí foi absolvido em razão da atipicidade da conduta de desacato. Né? Aí eu vou dar uma lida aqui para vocês. Ó. Pedido de absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de desobediência. Então, no desobediência, não teve, foi insuficiência, ele não conseguiu provar, né, o Ministério Público, ali, o Estado. E reconhecimento de ofício da tipicidade da conduta narrada como delito de desobediência, não acatamento da ordem de parada de veículo automotor formulada por policial militar, constitui mera infração administrativa. Então, o policial mandou o motorista parar, ele não parou, e isso aí era previsto apenas uma medida administrativa. Então, acabou aí que ele foi absolvido. Agora essa placa aqui, né? Ela pode, que é proibido, permitido o trânsito exclusivo de bicicletas. Então, quando tiver uma placa dessa, é porque é para rodar apenas bicicletas. Ela pode ter informações complementares sobre horários e dias da semana em que é exclusividade da bicicleta. E essa placa deve ser repetida quando for tendo outros acessos de pessoas ou de carros. Tem que estar sempre informando que a via é exclusiva. Inclusive, ela é complementar nas ciclovias. É pintado esse símbolo no chão para demonstrar aí a exclusividade das bicicletas. A infração a essa placa aí é cometida aí pelos motoristas de carro e de moto. Olha lá, artigo 193, transitar com veículos em ciclovias, ciclofaixas, etc. Infração gravíssima, é uma multa multiplicada por 3. Agora, as placas de advertência servem para alertar quando o perigo não se evidencie por si só. Se for descumprido uma placa dessa, não existe uma penalidade específica e vai de acordo com a situação do agente de trânsito verificar aí se foi cometida alguma infração. E eu encontrei essas 3 placas no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Trânsito de bicicletas, passagem sinalizada de ciclista, trânsito compartilhado por pedestres e ciclistas. Aqui, ó, tem algumas fotos, né, de ciclovias, a diferença entre ciclofaixa, ciclovia, ciclorrota. Então vamos lá, a ciclofaixa, você pode ver aí que aqui, ó, ela não tem nenhuma divisão com os carros, ela é simplesmente pintado, não tem nenhum obstáculo físico separando. Pode ver que está pintado uma bicicletinha aqui mostrando que é exclusivo para bicicletas. Aqui no meio já é uma ciclovia, pode ver que tem obstáculo físico entre ela e a rua onde os carros passam. Então a diferença básica entre as duas é essa. E aqui a ciclorrota, a gente vê muito aqui em Juiz de Fora essas ciclorrotas, e a ciclorrota na verdade nada mais é que uma sinalização, tá? Ela não impõe nenhuma restrição aos veículos,
essa pintura aqui significa que o veículo tem que respeitar a distância de 1,5 m, então ele tem que, quando vê um ciclista, ele tem que passar fora disso aqui, que é a distância de 1,5 m. Aqui tem o bike box aqui embaixo, né, essa sinalização aqui para o ciclista parar para esperar o semáforo, e aqui na faixa de pedestre tem essa guia aqui, que é para onde o ciclista tem que passar. A ciclorrota, pessoal, ela não está prevista no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, então isso aqui eu ainda não obtive resposta de onde foi criado isso aqui, tá bom? Eu vou ter que dividir essa apresentação em mais vídeos, porque é bastante coisa para falar, então vai acompanhando os próximos vídeos aí. Ela não impõe nenhuma restrição aos veículos. Essa pintura aqui significa que o veículo tem que respeitar a distância de 1,5 m, então ele tem que, quando vê um ciclista, ele tem que passar fora disso aqui, que é a distância de 1,5 m. Aqui tem o bike box aqui embaixo, né, essa sinalização aqui para o ciclista parar para esperar o semáforo, e aqui na faixa de pedestre tem essa guia aqui, que é para onde o ciclista tem que passar. A ciclorrota, pessoal, ela não está prevista no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, então isso aqui eu ainda não obtive resposta de onde foi criado isso aqui, tá bom? Eu vou ter que dividir essa apresentação em mais vídeos, porque é bastante coisa para falar, então vai acompanhando os próximos vídeos aí. Então, dando continuidade aqui ao tema, o que as leis de trânsito dizem em respeito à bicicleta, estou aqui no segundo vídeo. Vamos falar agora sobre as regras de circulação, pessoal. Segundo o artigo 58 aí do Código de Trânsito Brasileiro, nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização desses, deverá ocorrer nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido da circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Então vamos decifrar esse artigo para vocês aqui. Primeiramente, vamos diferenciar vias urbanas e rurais. Então eu tenho aqui na foto da esquerda uma via urbana, dá para ver que o cara está no meio do trânsito aqui, com casas, sinais, então isso aqui essa continuidade de construções indica que o lugar é urbano. E na rural, ela é dividida em rodovias e estradas. A rodovia, ela é pavimentada, asfaltada, e a estrada, ela é de terra, ela não é sinalizada. Então, as rurais de pista dupla. Pista dupla, no meu entendimento aqui, é essa aqui, ó, em duplo sentido de circulação, tanto que ele fala aqui, ó, no mesmo sentido da circulação. Então fala aqui que o ciclista, quando não houver acostamento, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ele deve andar no canto da pista, nos bordos da pista de rolamento. O Código de Trânsito, ele é um pouco contraditório. Ele tem lá o artigo 244 que ele fala, eu vou chegar lá, ele fala que é proibido o ciclista transitar em vias de trânsito rápido e também em rodovias. Mas aqui no artigo 58 ele fala que o ciclista deve andar no bordo da pista de rolamento. Em São Paulo, como visto ali no vídeo que eu coloquei, tem ocorrido muito problema com isso, de os ciclistas estarem sendo proibidos de transitar pelas estradas, né, pelas rodovias de São Paulo. Então não existe punição para isso, e basicamente o que a autoridade de trânsito está fazendo ali é se furtar de sua obrigação, porque o Código de Trânsito ele tem previsão que o trânsito em condições seguras é um dever dos órgãos de trânsito, componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Então é muito fácil para os administradores não cumprirem ali com a obrigação deles de deixar uma via segura para os ciclistas andarem e simplesmente pegarem e proibirem o ciclista de transitar nas estradas. É a mesma coisa chegar, gente, eu não tenho condição de fazer segurança pública, então vocês estão proibidos de saírem de casa porque vocês vão ser assaltados.
Faz sentido uma coisa dessa? Então, pessoal, não aceitem esse tipo de arbitrariedade do Estado. Tenham conhecimento, né, dos seus direitos. Então, eu estou passando aqui para vocês a minha visão, o meu entendimento. Aqui, ó, desde que autorizado, devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição, será permitida a circulação de bicicletas no passeio. Então, tá aqui, eu já mostrei a placa para vocês. E o ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, ele equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. No vídeo lá, o policial sequer deixa o ciclista ir empurrando a bicicleta, porque segundo ele não sabe se o ciclista vai montar na bicicleta de novo. Um completo equívoco do policial. Artigo 29, inciso 3. Agora, as regras de circulação, né, em fluxos que se cruzem. Bicicleta, pessoal, segundo o Código de Trânsito, é um veículo de propulsão humana. Então, a bicicleta ela tem que respeitar as regras de circulação, assim como os carros. Então, no artigo 29, inciso 3, ele fala aí sobre a questão de cruzamentos, de quem tem preferência, né? Então, a preferência é de quem circula por rodovia, quem está fazendo rotatória, ou então quem vem pela direita. Isso quando não tem sinalização. Se tiver uma sinalização de pare, né, tem uma sinalização de pare para você, ciclista, você tem que parar e esperar quem está na via que não tem o pare. Aí o parágrafo 2º aqui, respeitadas as normas de circulação e condutas estabelecidas nesse artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores e os motorizados pelos não motorizados. Aí tem uma figurinha aqui, o ônibus tem que dar prioridade para o carro, que deve dar preferência para a moto, que deve dar para o ciclista e terminando ali no pedestre. Então, os veículos maiores e motorizados sempre dando prioridade ali aos pedestres e ciclistas. Existe sinalização semafórica para ciclista, vermelho, amarelo e verdinho. E aqui alguns gestos também que o ciclista deve fazer, né? Inclusive, não fazendo esse gesto também é uma infração de trânsito. Vou mostrar para vocês. Então, esticar o braço à esquerda que você vai virar à esquerda, balançar a mão significa que você vai parar e apontar o braço para a direita significa que você vai virar à direita. Quanto mais você se comunicar com os carros, pessoal, mais os carros vão te respeitar. Eles vão ver que sua bicicleta está sinalizada, você está de capacete, você está sinalizando, você está demonstrando para onde você vai virar. Então aí a tendência é o motorista do carro te respeitar mais. Então aqui, ó, tá a resolução 46 do CONTRAN, que fala dos equipamentos obrigatórios. Isso também tem previsão no Código de Trânsito. Então, espelho retrovisor, campainha e o vista-light ali, o pisca-pisca, que o dianteiro é amarelo ou branco, o traseiro vermelho e dos lados amarelo, no pedal ou do lado da bicicleta. Os fabricantes, pessoal, tem previsão de que os fabricantes eles já devem fornecer essas bicicletas com esses equipamentos obrigatórios. Então, na hora que você comprar uma bicicleta nova na loja, você pode exigir isso aí do fabricante, inclusive com o manual. Capacete, pessoal, não é obrigatório por lei, nem por resolução, mas a gente sabe aí que capacete, luva é equipamento de proteção e estamos cansados de ver vídeo aí de gente caindo e o capacete quebrando. Agora, imagina se a pessoa estivesse sem o capacete. Estão dispensados desses equipamentos obrigatórios as mountain bike, downhill, as bikes que estiverem em competição, né, de estradas e speeds, mas isso na situação de competição, tá? Então, se você chegar e falar, eu estou andando de mountain bike, então eu não preciso. Isso aí é quando você estiver em competição, realmente não precisa. Então aqui, como eu falei, bicicleta, segundo o Código de Trânsito, é um veículo de propulsão humana, né, dotado de 2 rodas. Então a gente vai aqui começar com as penalidades, né, já que a bicicleta se enquadra. Existem artigos aí no capítulo 15, né, que fala das penalidades. Existem artigos que falam veículos automotor
se referindo aos carros, e ora fala em motocicletas, ciclomotores, que estão se referindo às motos. Quando o Código de Trânsito fala especificamente veículo, ele já está enquadrando todo mundo, inclusive o carrinho de mão aí, que é um veículo de propulsão humana. Já falamos do artigo 187 e 255. 187, que é aquele de infringir a placa, do proibido transitar com a bicicleta. 255, que é andar em calçada. Então vamos aqui para as infrações mais comuns cometidas aí pelos ciclistas. Deixar de conduzir pelo bordo da pista de rolamento em fila única. Você vê aqui que está o ciclista andando em fila dupla. Isso aí é uma transgressão com infração média. Não fiquem com raiva de mim, não sou eu que estou inventando nada. Isso aí é só para vocês saberem. Lembrando aí que trafegar em acostamento pela contramão não é infração de trânsito, porque o acostamento ele não faz parte da pista. Então você com a sua bike aí trafegando no acostamento na contramão não é infração de trânsito. Aqui ó, utilizar fone de ouvido, infração média. Empinar, fazer malabarismo com a bicicleta é infração gravíssima aí, né? Tem muita gente aí, inclusive, que fica postando até vídeo aí, empinando com a bike. Avançar sinal vermelho é outra infração gravíssima. Transitar pela contramão. Então tem as penalidades ali, pessoal. Depois eu vou entrar na questão de responsabilidade aí por acidentes de trânsito. Então vocês vão ver aí que deve-se realmente respeitar as regras de trânsito. Aí ó, dirigir sob a influência de álcool, uma infração gravíssima. O pessoal fala que ciclista não precisa respeitar a lei seca, né? Então tá aí ó, o ciclista também está enquadrado no artigo 165 do Código de Trânsito. Promover na via competição, outras penalidades, utilizar para demonstrar ou exibir manobra perigosa, parar o veículo sobre faixa de pedestre, conduzir o veículo sem equipamento obrigatório, né, ou estando ineficiente ou inoperante. E aqui o artigo 244, sem segurar o guidão com ambas as mãos. Também é uma, né, o pessoal tá postando aí vídeo, fazendo dancinha, é uma transgressão da lei de trânsito. E aqui, ó, como eu tinha dito antes, transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprio. Então, lá no artigo 58, o Código de Trânsito fala que o ciclista, na situação de vias rurais, ele deve andar no bordo da pista. E aqui ele fala que o ciclista não deve transitar em rodovias ou vias de trânsito rápido. Então, está contraditório aí. Além de que o artigo 254, parágrafo 1º, ele não tem nenhuma previsão de penalidade para essa linha B. Então fica aí vago, muito vago aí esse artigo 244 sem aplicabilidade alguma. Agora algumas penalidades que os carros cometem em relação às bicicletas. O artigo 201 aqui ó, fala que ele tem que guardar a distância de 1,50 m, com infração média. Deixar de dar preferência de passagem quando se encontra na faixa, né? A bicicleta vem ali pela ciclovia dele. É uma infração gravíssima. Deixar de reduzir a velocidade de forma compatível. Aí lembra daquela placa amarela lá avisando que tem ciclista? Então o veículo ele tem que reduzir a velocidade quando for ultrapassar ciclista. Isso é uma infração grave caso ele não reduza a velocidade. Estacionar veículo em ciclovia, uma infração grave também. Agora, é possível multar o ciclista? Eu vou deixar esse comentário aqui para o próximo vídeo. Já temos 12 minutos, o IGTV aí aceita até 15 minutos. Então, no próximo vídeo, vou chegar no tema aí se é possível multar o ciclista. Então, vamos lá no nosso terceiro vídeo aqui, explicando a respeito do que a legislação de trânsito diz a respeito das bicicletas. Se você não assistiu os dois anteriores, vai lá no feed que está lá no IGTV. E finalmente respondendo aqui para vocês se é possível atualmente multar um ciclista, né?
Então, grande parte do país aí, 99%, atualmente não existe regramento quanto a isso, então não é possível se multar um ciclista hoje. E o que o Código de Trânsito diz sobre isso? Que compete aos municípios e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, registrar e licenciar na forma da legislação veículos de tração e propulsão humana, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades, arrecadando multas decorrentes de infrações e também conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana. Então, o Código de Trânsito delegou a competência aos municípios para registrar e licenciar as bicicletas e aplicar as penalidades. Então, só nos municípios que legislaram a respeito disso que é possível aplicar multa a ciclistas. Então, eu procurei aqui alguma legislação municipal a respeito disso. Encontrei a resolução 706 do CONTRAN, que dispunha sobre a padronização dos procedimentos administrativos na lavratura do auto de infração. Então, o CONTRAN ali, foi em 2016, se não me engano, ele fez essa padronização de procedimentos. Inclusive, o agente de trânsito, na hora de multar o ciclista ali, de autuar, ele pegava ali a identidade, o CPF, né, os dados do ciclista, mas não existe nenhuma lei que obrigue a pessoa a andar com identidade, CPF, então o ciclista, se não tivesse, também não geraria nenhuma consequência, ele teria que ter de cabeça ali o número da sua identidade. Ficou assim muito difícil realmente se aplicar, sendo que o CONTRAN também não tem essa competência para fazer esse tipo de padronização, porque o Código de Trânsito delegou isso somente aos municípios. Da mesma forma aqui, ó, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro fez um projeto de lei a respeito de emplacamento de bicicletas no Estado do Rio de Janeiro, que também foi arquivado esse projeto de lei, porque também não é uma competência do Estado legislar a respeito desse tipo de emplacamento e licenciamento. Encontrei algumas legislações de alguns municípios do estado de São Paulo, Morro Agudo, Serrana, inclusive uma reportagem que em São Joaquim da Barra, que é um município do estado de São Paulo também, a polícia estava apreendendo as bicicletas que não tinham emplacamento, estavam aplicando outras penalidades. Eu dei uma olhada nessa legislação e eu vi que são todas idênticas, parece que um copiou do outro, inclusive o projeto de lei lá da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ele também é idêntico às outras legislações e basicamente encontrei vários erros ali dos municípios ultrapassando a esfera de competência delegada pelo Código de Trânsito brasileiro, criando penalidades de apreensão, inclusive, sendo que a penalidade de apreensão já foi extinta do Código de Trânsito desde 2016, já foi revogado isso. Então, o Código de Trânsito delegando uma competência ao município, o município, quando for fazer a sua legislação, ele deve guardar uma simetria legislativa com o Código de Trânsito brasileiro. Então, se o Código de Trânsito não dispõe a respeito de apreensão mais, então também o motorista, o município não poderia criar aí essa penalidade de apreensão das bicicletas. As bicicletas ficavam num depósito lá. Então, ao meu ver, esse tipo de legislação municipal só atrapalha a vida do cidadão, em vez deles proverem melhores formas aí de segurança aí nas pistas, ficam com essa desculpinha que vão prender a bicicleta porque o número de acidentes cresceu muito. Assim, isso aí só é desculpa, né? Na verdade, o que está por trás disso aí provavelmente é a arrecadação, finalidade arrecadatória, simplesmente o cidadão indo para trabalhar ali usando a bicicleta como meio de transporte, vem o policial e apreende a bicicleta porque o proprietário não licenciou a bicicleta. Eu não vejo finalidade nenhuma nisso, eu só vejo ali que o município atrapalhou a vida da população. Então vamos aqui seguindo a questão da responsabilidade civil, que é o dever de indenizar
né, aquele que por ato ilícito causa dano, ele fica obrigado a repará-lo. Existem alguns casos que existe obrigação de reparar o dano, independentemente dessa culpa dele ter causado algum dano ali por imprudência, negligência ou imperícia, que é a responsabilidade do Estado ou dos prestadores de serviço público ao ônibus, caso cause dano em algum dos seus passageiros, responde objetivamente. E também o Código de Defesa do Consumidor que compra algo e tem algum dano, essa responsabilidade é objetiva do fornecedor. Entretanto, esses casos de responsabilidade objetiva não são muito aplicáveis aí nas regras de trânsito. Um outro exemplo aqui, pessoal, a respeito desse dever de indenizar, é que vamos colocar uma seguinte situação hipotética. Você está no seu carro, você tem carteira de habilitação e você bate no carro de outra pessoa, né? Você é o responsável pelo acidente, só que a pessoa no outro carro, ela não tem carteira de motorista. Então muita gente acha aí que pelo fato da outra pessoa não ter carteira de motorista, ela já está errada, né? A pessoa já está errada. Mas o fato da pessoa não ter o documento de habilitação é uma infração administrativa, ela não tem ligação com a responsabilidade civil, a não ser que quando foi a pessoa que causou o acidente é que não tem a carteira. Aí sim, isso aí vai ser levado em consideração na hora de ser arbitrado ali uma indenização, mas a regra é aquele que causa dano que fica obrigado a reparar. Existem algumas excludentes, né, dessa responsabilidade em indenizar, né, que são as excludentes de ilicitude ou do nexo causal, que é o exercício regular do direito, a culpa exclusiva da vítima e o caso fortuito ou força maior. O prazo para se propor uma ação de reparação civil é de 3 anos, contado da ocorrência do fato danoso. Então lembra que eu falei com vocês que os veículos maiores são responsáveis pelos menores, os motorizados pelos não motorizados? Então no caso ali de uma culpa exclusiva do pedestre, do ciclista, ele não vai poder argumentar isso numa ação de reparação de danos. Eu até separei alguns acórdãos aqui de alguns tribunais para mostrar para vocês. Aqui um ciclista colidiu com um carro, né? E o ciclista não pôde ser indenizado porque ele estava andando na contramão. Então o ciclista estava infringindo uma infração de trânsito, então não pôde ser indenizado aí, mesmo o carro tendo que dar prioridade ao ciclista. Aqui uma bicicleta também bateu com o ônibus, teve uma colisão com o ônibus, e da mesma forma o ciclista não pôde ser indenizado porque tinha uma ciclovia para o ciclista andar e ele estava andando fora da ciclovia, colidiu com o ônibus e também não pôde receber qualquer tipo de indenização porque ele estava infringindo as regras de trânsito. A gente até vê que é uma speed aqui, ó. Provavelmente o ciclista estava fora da ciclovia porque ele queria andar rápido, nas speeds são essas bikes que correm muito. Aqui nesse outro julgado aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o ciclista atropelou um pedestre e o ciclista teve que indenizar o pedestre porque o ciclista avançou uma sinalização de pare. Então o ciclista também tem que respeitar. Inclusive eu li uma outra jurisprudência no qual o ciclista bateu num carro, mas o próprio ciclista não respeitou o sinal vermelho, né, do semáforo. Ele passou direto, bateu no carro e também não foi indenizado nesse caso. O que a legislação de trânsito de Juiz de Fora diz a respeito de bicicletas? Eu encontrei aqui essa lei 13.417, ela é de 2016, na qual as empresas, né, de transporte coletivo urbano deveriam instalar esses suportes para transportar até 2 bicicletas na frente do ônibus. Eu nunca vi isso no ônibus de Juiz de Fora, não foi cumprido, então, e essa lei está em vigor, não foi revogada, mas parece que as empresas aí não têm cumprido com o que está determinado na legislação. O Código de Posturas, por sua vez, Lei 11.197,
ele diz que é proibido acorrentar, amarrar bicicletas em postes, árvores, grades, caixas coletoras de lixo, cabine telefônica, portas ou tampas de boca de lobo. Isso aí implicaria numa infração média, mas não é infração média do Código de Trânsito, mas sim do próprio Código de Posturas. Ele foi regulamentado aí pelo Decreto 91/17, mas esses procedimentos aí de aplicação de multa por causa disso, isso aí é tema para outro vídeo, não vamos nos alongar aqui. E a respeito aí do transporte de bicicletas nos próprios veículos, em veículos próprios, o regramento aí, isso aí também eu vou deixar um tema aí para um próximo vídeo. Então, finalizando aqui, pessoal, ficou grande, foram 3 vídeos aí, mas é importante aí, muita coisa para se falar, é importante o pessoal ter ciência aí do que a lei diz, como eu disse antes. Então não esqueça de curtir aí, para que esse vídeo seja mostrado para mais pessoas, e também não deixe de compartilhar aí os vídeos aí, caso você conheça algum ciclista ou então algum motorista aí também, para a gente levar cada vez mais a educação e o respeito no trânsito aí, porque é por meio da educação e do respeito que a gente vai fazer o trânsito cada vez melhor, e não por meio de simplesmente sair multando e impondo penalidades, que isso aí nunca vai educar as pessoas. Um grande abraço, obrigado a você que me acompanhou até o final e até o próximo.